Fala galera, tudo tranquilo com vocês? Professor Kamenishi, professor de Química aqui do Preparatório ao Cubo, e hoje eu trago para vocês a prova do PAES de 2022. A gente vai discutir sobre ela, a gente vai trabalhar as questões muito bem trabalhadas para vocês não terem nenhum tipo de dúvida e ver como a banca do PAES trabalha as questões. Tudo bem? Então, vamos lá comigo, a gente já começa na questão de número 56, a primeira questão de Química. Então, olha só, vamos ler aqui o pequeno texto. Ele fala: durante aproximadamente 400 anos de colonização do continente americano, a produção de açúcar foi a principal e mais rentável atividade agroindustrial. Havia milhares de engenhos espalhados pelas colônias portuguesas, dentre as quais o Brasil visto com condições favoráveis para o cultivo da planta. A cana produzida aqui era cultivada em monoculturas em grande escala e tinha o escravismo como base das relações sociais de produção. Os escravos, primeiramente indígenas e posteriormente africanos, cultivavam, cortavam e levavam a cana ao engenho, onde ela era moída e o caldo era servido até formar uma garapa para ser cristalizada e dar origem aos torrões de açúcar, tá? Uma ideia importante aqui que ele cita: sacarose, um açúcar, né? Exportado para a Europa. Beleza. Então, perceba uma coisa, ele me dá um texto e esse texto ele fala sobre, ele contextualiza a questão, ele me explica o que ele está falando da questão, até chegar na palavra-chave da questão, que é a tal da sacarose. Tudo bem? Então, vamos lá, pessoal. A classificação da formação a partir da condensação dos glicídios, dos torrões de açúcar produzidos aqui, desde o Brasil colônia, e sua respectiva justificativa estão contempladas nas seguintes opções. Então, vamos lá. Vamos observar aqui a formação, tá? A formação da sacarose. A gente sabe lá da bioquímica, lá dos compostos, das macromoléculas lá da orgânica, que o que, pessoal? A sacarose, ele é o quê? Ele é um disacarídeo. Ele é formado por dois monômeros. E quem são os menores monômeros da sacarose? É a glicose e a frutose. Sabendo dessa informação, eu já consigo matar a questão, olha só, porque nenhuma das outras alternativas dá essa combinação de glicose e frutose, tá? Então, lembrem-se lá desses principais açúcares, né? E aí ele completa aqui, a justificativa. É um disacarídeo formado pela ligação glicosídica entre dois monossacarídeos, ou seja, dois monômeros. Então é essa a nossa alternativa correta. A gente consegue matar ela tranquilamente sabendo a formação da sacarose. Então vamos recapitular? Sacarose é formada por quem? Por glicose mais frutose. Então, beleza, pessoal? Então, vamos nos preparar já para a próxima questão, questão de número 57. Então, vamos para a questão de número 57, pessoal. Olha só, uma equipe multidisciplinar formada por geólogos, por biólogos e por antropólogos está revelando uma parte pouco conhecida da história do Brasil no Rio de Janeiro. A análise dos restos de um cemitério de escravos mostra que trabalhadores que vinham forçados para o Brasil não vieram todos de uma mesma região, mas sim de lugares muito diferentes dentro da África. Os pesquisadores chegaram a esta conclusão por uma análise química. Eles pegaram o esmalte dos dentes para descobrir mais sobre a origem dos escravos. O esmalte é a camada externa do dente, formada quase exclusivamente por minerais. E essa composição permanece inalterada durante a vida deste dente. Por isso, ela diz muito sobre a infância de uma pessoa. Os pesquisadores escolheram o elemento químico estrôncio para fazer essa leitura. O estrôncio é um elemento químico que tem grande afinidade com cálcio, explicou um dos pesquisadores. O cálcio é um elemento importante na composição dos ossos e dos dentes. Logo, o estrôncio também é abundante no corpo humano. Então veja só, igual à questão anterior,
a gente tem o quê? A gente tem um texto que contextualiza, que nos mostra uma ideia, o que ele está querendo direcionar. E percebe que no finalzinho ele cita o quê? O cálcio e o estrôncio. Além disso, ele cita que o estrôncio tem grande afinidade com o cálcio. Então já é um ponto que eu preciso ficar antenado. Então, olha lá. Considere a seguinte afirmativa. O estrôncio é um elemento químico que tem grande afinidade com cálcio. E essa afinidade se justifica por quê? Olha só, são metais alcalinos terrosos. Opa, será que eles são da mesma família? Aí a gente lembra o seguinte, ó. Bela Magnólia casou-se com o senhor Barão Rádio. Então, esses elementos que eu falei são os elementos da família dos metais alcalinos terrosos. Então, a gente consegue perceber o quê? Aqui está o cálcio e aqui está o estrôncio, olha só. Então, eles estão sim na mesma família. Opa, então essa afirmação letra A aqui é muito boa. Então, eu já vou deixar um pontinho bem aqui. Vamos ver a letra B. Formam preferencialmente compostos covalentes? Não, para formar compostos covalentes eu preciso do quê? A metal com a metal, ou hidrogênio com a metal, ou hidrogênio com hidrogênio. Aí alguém vai virar e vai falar assim para mim, ai professor, mas e os semimetais? Gente, a nomenclatura, a denominação semimetais, ela acabou caindo em desuso. A gente só tem hoje metal e ametal ali. E os gases, tá bom? Então lembre-se desse detalhe. Então a letra B está errada. Letra C, pertencem à família 13A, ou seja, o grupo 13, né? Ali da tabela periódica. Essa nomenclatura não ficou muito legal, não, tá? Ou ele colocaria grupo 13, ou família 3A, né? Como antigamente, ou ele também poderia falar o quê? Família do boro, né? Então, a gente percebe que o cálcio e o estrôncio estão na mesma família aqui, na família dos metais alcalinos terrosos. Então, a C está errada. A D, apresentam 3 elétrons na camada de valência? Não. Se eles são do grupo dos metais alcalinos terrosos, que é o grupo 2 da tabela periódica, a gente vai entender que o grupo 2, eles têm o quê? 2 elétrons na camada de valência. Então, está errado. Possui alta afinidade eletrônica. Gente, a afinidade eletrônica cresce igual à eletronegatividade e cresce igual ao potencial de ionização. Então, cresce no sentido lá do flúor, lá na ponta direita da tabela periódica, tá bom? Nesse caso aqui, a gente tem alta o quê, pessoal? Eletropositividade e alto raio atômico, que a gente poderia falar. Então, a gente fica aqui, no caso, com a resposta letra A. Beleza. Então, questão bem tranquila, bem de boa, né? E aí a gente já parte para a nossa próxima questão, que é a questão de número 58. Vamos lá. Vamos então para a questão de número 58. Olha só, a questão de número 58, na hora que a gente bate o olho, na hora que a gente observa ela, ela me dá uma equação, ela me dá alguns valores de massa. Professor do céu, será? Será se é estequiometria? Olha, eu acho que é estequiometria, né? Vamos confirmar? O africano foi o responsável pela introdução da fundição de ferro no Brasil. Na virada do século XVII para o século XVIII, os ferreiros africanos, além de dominarem técnicas de fundição, maleabilização e forja de ferro, trouxeram consigo outros atributos de profundo significado cultural. A maleabilização é, em princípio, um tratamento térmico ao qual se submetem ferro fundido com carbono e que consiste no aquecimento prolongado em condições previamente estabelecidas de temperatura, de tempo e de meio. O princípio do processo consiste no aquecimento do ferro fundido em caixas fechadas, no meio oxidante, constituído de minério de ferro. Nessas condições, o carbono do ferro fundido é eliminado sob a forma de gás conforme a reação.
Seguindo o mesmo padrão das duas outras questões anteriores. Um texto para nos contextualizar, nos botar a par do que ele realmente está querendo, do que realmente ele está falando. Então aqui a gente tem o óxido de ferro, né, ou o óxido de ferro 3, né, o monóxido de carbono, formando o ferro, e dióxido de carbono. Aí ele vem, quanto de ferro maleável, ó, que legal, em gramas, né, pode ser obtido no tratamento de quê? De 0,5 quilos do minério de ferro, tá? Esse 0,5 quilos, eu já posso colocar aqui 500 gramas, tranquilo, sem nenhum problema, tá? E ele me dá as massas, então não preciso ir lá buscar na tabela periódica massa nem nada, tá bom? Então, como ele está falando de ferro maleável, ele está falando desse cara aqui, ó. Massa, ou perdão, esse daqui é nosso minério, o ferro maleável é esse daqui. Então ele está fazendo o quê? Uma relação massa-massa, tá? É uma relação que a gente vai trabalhar massa-massa. Beleza. Então vamos trabalhar aqui, vamos ver como é que a gente faz. A primeira coisa, a gente vai observar a reação. A gente vai observar se a equação está balanceada. Então a gente percebe, ó, dois ferros, 3 carbonos, 3 carbonos. 3 com 3, 6 oxigênios. 3 vezes 2, 6. Então a gente percebeu que a equação está balanceada. O balanceamento é muito importante. Por quê? Porque a gente percebe que a reação acontece de 1 mol para 2 mols, ok? Esse mol aqui é de quem? Do minério. Esse 2 mols aqui é de quem? Do ferro, em caso, do ferro maleável que ele está falando, né? Só que perceba uma coisa que a gente tem que converter esse mol para massa. Quando a gente converte mol para massa, a gente tem que pensar primeiramente em massa molar. Aqui desse daqui já vai ser mais fácil, olha só. 2 vezes 56, porque 56 é a massa do ferro, já está bem de cara. Aí, professor, de onde que veio esse 2? Esse 2 é o coeficiente estequiométrico, tá bom? Então, vamos continuar aqui. O outro ponto é determinar a massa desse óxido de ferro. Então, para determinar a massa do óxido de ferro, basta a gente pegar o quê? 2 vezes a massa do ferro, mais 3 vezes a massa do oxigênio. Então, isso daqui vai dar para a gente o quê? Vai dar algo em torno de, fazendo as contas, deu 160 gramas, tudo bem? Então, fazendo essa conta, 2 vezes 56, mais 3 vezes 16, a gente tem o valor de 160. Então, essa é a massa molar do nosso óxido de ferro 3. Então, eu posso colocar aqui 160 gramas. Então, percebe uma coisa? A primeira linha da regra de 3 está pronta. Então, a primeira linha da regra de 3 é o quê? É baseado nos dados da conversão. Já a segunda linha da regra de 3 é o que ele me dá, nesse caso aqui, e o que ele quer. Ele quer ferro maleável. Então, ele me deu 500 gramas de minério e quer saber quanto de ferro maleável. Ah, professor, então é só isso? Só. Aqui a gente tem a nossa regra de 3. O que a gente faz? Xuxa neles. Portanto, a gente tem o quê? Que x é igual a 2 vezes 56 vezes 500, tudo isso dividido por 160. Professor do céu, eu posso sair multiplicando tudo de uma vez só, sem me preocupar com amanhã? Pode, é uma possibilidade. Só que observe uma coisa, se você deixa desse jeito, fica mais fácil de você ver uma possível simplificação, tá? Você conseguiria simplificar o quê? Esse 2 com esse 160 sobraria 80, você poderia cortar 0 com 0, então ficaria o quê? Ficaria mais fácil da gente fazer o cálculo na hora da prova, tá? Então, uma diquinha que o titio dá aqui para vocês é, monta a regra de 3 sem multiplicar tudo.
e observa, vê se fica fácil vocês fazerem a simplificação, tá? Ou cortar, ou, como o titio fala, passar a vara em geral, né? Então, vamos lá. Fazendo essa conta de cabeça, pessoal, ele vai dar um total de 350 gramas. Aqui a gente vai ter que observar algumas coisas, porque se a gente olhar o gabarito, a gente percebe que aqui seria a resposta em quilos e aqui seria a resposta em gramas. Tanto letra A como letra D seriam respostas possíveis. Só que aí a gente volta para a questão. O que ele fala? Quanto de ferro maleável em gramas? Ah, professor, como ele está pedindo em gramas, é os 350. Então, a alternativa certa, letra D. Certo? Então, isso daqui é uma questão clássica de estequiometria, uma relação massa-massa. Então, recapitulando, primeira coisa que a gente faz, olha a reação, balanceia a equação e marca as substâncias em que eles estão falando no exercício. Marquei as substâncias que eles estão falando, eu vou marcar a unidade, falar qual que é a unidade que eles querem trabalhar. Percebemos que ele quer trabalhar o ferro maleável em massa e o minério também em massa. Então, eu vou ter que converter mol para massa. Quando eu for converter mol para massa, a primeira coisa que eu preciso pensar é o quê? Opa, massa molar. Associa com massa molar, tá bom? E aí a gente percebe que a primeira linha da regra de 3 é o resultado dessa conversão. Fiz a conversão, tenho a primeira linha da regra de 3. A segunda linha da regra de 3 aqui na estequiometria é o quê? O que ele te dá e o que ele quer. Então, a gente monta a nossa regra de 3 e aí a gente acha o nosso resultado. Perfeito? Então, galera, vamos para a nossa próxima questão, questão de número 59. Bora então, galera, para a nossa questão de número 59. A abolição da escravatura e a vinda dos imigrantes, sobretudo italianos, trabalhando em regime de colonato, converteram-se em base tanto para a formação do mercado de trabalho, como fornecimento da mão de obra qualificada, quanto para a formação do mercado interno, dando origem à palavra manufaturas. Ao fim do século XIX, foram instaladas fábricas de sabão, de pólvora, de vidro, de papel, de vela, de ácido sulfúrico, de ácido nítrico e de ácido clorídrico e de cloro. Mais ainda, dependiam da importação de técnicos juntamente com equipamentos e com processos. Os produtos químicos destacados nos textos são exemplos de ácidos inorgânicos. A reação de neutralização total de 2 mols de cada ácido com hidróxido de sódio, respectivamente, produzirão uma certa quantidade de mols de óxido de hidrogênio. Aqui a galera pena, porque a galera vai virar e vai falar assim, professor, lascou. Lascou, porque o que seria esse tal desse óxido de hidrogênio? Eu nunca ouvi falar desse tal desse óxido de hidrogênio. O óxido de hidrogênio que ele está falando aqui nada mais é do que água, H2O. Olha que coisa fantástica. Ele está tentando te confundir. E assim como as outras questões, ele te dá um texto para contextualizar o que ele fala. Então, o primeiro ponto dessa questão é que eu preciso me lembrar do que, pessoal? Preciso me lembrar lá da parte de inorgânica, da nomenclatura. De todos esses três, o mais simples seria o ácido clorídrico. Porque no ácido clorídrico, a gente percebe que ele tem terminação em hídrico. Se ele tem terminação em hídrico, significa que ele é um hidrácido, ou seja, ele não tem oxigênio. Então, basicamente, é o quê? HCl, tá? HCl mais o hidróxido de sódio. O hidróxido de sódio é a nossa vulga soda cáustica, né? Então, ele quer fazer essa reação de neutralização total. Então, aqui vai formar NaCl mais H2O. Então, eu pego quem? Eu pego ânion do ácido
e o cátion da base para formar o quê? Formar o nosso sal. Só que observa, tem um detalhe bem aqui, ó. A reação de neutralização total de 2 mols de cada ácido. Então, eu preciso fazer o quê? 2 mols de cada ácido. Como essa daqui é uma reação 1 para 1 para 1 para 1, se eu quero 2 mols, basta eu multiplicar por 2. Então, perfeito. Então, na primeira reação, a gente produziu 2 mols de óxido de hidrogênio, como ele fala na questão, né? O próximo ácido seria o ácido nítrico e o ácido sulfúrico. O ácido nítrico, pessoal, é o HNO3. Então, HNO3 mais NaOH forma quem? NaNO3 mais H2O. Também é uma reação que acontece na proporção 1 para 1. Professor do céu, mas como que eu sei que é uma proporção 1 para 1 para 1? Porque o ácido nítrico ele é um ácido monoprótico, ou seja, só libera um hidrogênio ionizável. E a soda cáustica, né, o hidróxido de sódio, ele é uma monobase, só libera uma hidroxila. Então, por isso que a reação acontece na proporção 1 para 1, tá bom? Como ele quer 2 mols, então basta multiplicar tudo isso por 2. Ó, nessa brincadeira a gente já percebe que a alternativa não pode ser nenhuma alternativa menor ou igual a 4. Então, a gente já sai daqui, ó, tira a letra C e tira a letra E. Já conseguimos eliminar 2 alternativas da brincadeira, tá bom? E aí a gente vai para o ácido sulfúrico, tá bom? O ácido sulfúrico é o H2SO4 mais hidróxido de sódio, formando. Agora observem só, o ácido sulfúrico ele é um ácido diprótico, ou seja, ele tem 2 hidrogênios ionizáveis. Então eu preciso do quê? Naturalmente eu preciso de 2 bases para neutralizar total, tá? E aí eu conseguiria formar quem? Na2SO4 mais 2 águas. Esse daqui é o nosso padrão. Como ele quer 2 mols do ácido, basta eu multiplicar por 2. Então, ó, 1 vezes 2, 2. 2 vezes 2, 4. Que 2 e 2 vezes 2, 4. Então, a gente percebe que no total aqui é formado quantos mols de água, né? Quantos mols de óxido de hidrogênio, conforme ele fala, né? 4 mais 2 mais 2, a gente tem 8H2O. Então, isso nos confere a letra B como alternativa correta. Então, o que a gente precisa relembrar aqui para essa questão? É bom a gente relembrar a questão da neutralização. A neutralização é quando eu tenho um ácido reagindo com uma base, formando sal e água. Um outro ponto que ele fala na questão é a neutralização total. A neutralização total, pessoal, o que acontece? Eu não vou sobrar hidrogênio e nem hidroxila no sal. Então, eu vou ter que consumir todo o hidrogênio e toda a hidroxila. Então, eu preciso fazer os ajustes nos coeficientes estequiométricos. Um outro ponto que é bom a gente lembrar é a questão da nomenclatura dos ácidos, né? Como ele falou aqui ácido Ico, pessoal, ele está falando o quê? O maior NOx daquela família. O enxofre é grupo 16. O maior NOx do grupo 16 é o NOx mais 6, tá? Então, é um ácido sulfúrico com NOx mais 6, ou melhor, um ácido de enxofre com NOx mais 6, tá? Aqui, o nitrogênio é o ácido nítrico. Se é Ico, é o maior NOx para aquela família. Quem que é a família do nitrogênio? É o grupo 15. Então, o maior NOx do grupo 15 é o NOx mais 5, tá bom? Então, a gente tem esses detalhes, esses pequenos detalhes. Outro ponto, se termina em Ico ou oso, é um oxiácido, portanto, tem oxigênio em sua estrutura. Existe oxigênio na sua molécula, tá? Se é hídrico, ele é um hidrácido, portanto, ele não tem oxigênio em sua estrutura. Perfeito, galera? Então, bora para a nossa última questão da prova de 2022, questão de número 60. Vamos, então, para a nossa questão de número 60, galera. Olha lá. Opa! Primeira palavra que ele começa, alcenos. Alcenos, química orgânica. Química orgânica estava precisando aparecer, né?
Então, olha lá. Alcenos são hidrocarbonetos de cadeia aberta, homogênea e insaturada. Então, vamos só recapitular aqui. Cadeia aberta tem um início e um fim na contagem. Homogênea não tem elementos diferentes de carbono entre carbonos. Por exemplo, eu não tenho os que a gente chama de heteroátomo, seja um enxofre, seja um oxigênio ou até mesmo um nitrogênio, tá bom? Insaturada, ou seja, possui ligação dupla ou tripla, ou seja, apresenta ligação pi entre carbonos, na qual temos a presença de uma ligação dupla entre dois átomos de carbono. Opa, ele já me explicou aqui, né? O fato dos alcenos apresentarem a ligação pi favorece a reação de adição, pois ao ser rompida faz com que seja formado um sítio de ligações em cada um dos carbonos que estavam envolvidos nessa ligação. Um exemplo de adição em alceno, um exemplo das adições que os alcenos podem sofrer é a reação de hidratação. Hidratação, busca na cabeça, colocar água. A gente vai dar água para o nosso alceno. Neste caso, o alceno sofrerá a adição dos componentes de uma molécula de água em sua estrutura. Vale ressaltar que os íons que formam uma molécula de água é o hidrônio e a hidroxila. A necessidade de se conhecer as reações de adição dos alquenos está relacionada com o fato de se tratar um dos métodos de obtenção de álcoois. Percebe que ele te direcionou de maneira bem simples e bem lógica, bem direta, o que ele quer? Ele te explicou o que é um alceno, ele vai e fala da reação de adição, ele explica o que acontece na reação de adição, ele falou que é a quebra da ligação pi, ou seja, a quebra da ligação dupla ali, no caso do alceno, e ele ainda falou que é um processo de hidratação. Então a gente vai adicionar quem? Hidrônio e hidroxila, para formar o quê? Álcool. Ele te deu toda a definição, ele te deu todas as informações necessárias no texto da questão. Então foi um texto que, se você parar para analisar bem tranquilo, bem calmo, você percebe que esse texto aqui, ele está te dando basicamente uma possível resposta, né? Então vamos ver aqui. Para a obtenção de um álcool primário, preciso resgatar na minha cabeça. O que seria um álcool primário? Um álcool primário, a gente tem hidroxila ligada em carbono, ó, ligada em carbono primário. A partir da hidratação de um alceno, é necessário que se tenha um alceno contendo, a partir da hidratação de um alceno, é necessário que se tenha um alceno contendo apenas quantos átomos de carbono. Então, olha que questão maravilhosa. Ele fala o quê? Ele quer saber como que eu vou formar um álcool primário, né, a partir de um alceno. Qual que é o nosso menor alceno que a gente pode fazer? O menor alceno é o eteno. O menor alceno seria o eteno. E esse eteno eu preciso fazer o quê? Adicionar água. Então, nessa reação, a gente tem o quê? H+ para cá e OH- para cá. Professor, então vai ficar como? Vai ficar assim, ó, H2C, CH2, o hidrogênio e a hidroxila. Aí, professor, eu quero ser do contra. Eu vou colocar a hidroxila nesse primeiro carbono e o hidrogênio nesse segundo carbono. Posso? Nesse caso, tanto faz como tanto fez. A gente só vai precisar lembrar que quando a gente tem mais de 2 carbonos, a gente vai precisar lembrar da regra de Markov-Nikov. O que seria a regra de Markov-Nikov? O que ele fala? O hidrogênio é colocado no carbono mais hidrogenado da dupla ligação. Então, a gente vai precisar tomar esse cuidado. Como aqui só tem 2 carbonos, tanto faz como tanto fez. A contagem vai ser a mesma. Então, olha só. A gente vai precisar de um alceno de quantos carbonos? De 2 carbonos. Olha só, letra C. Resposta certa, letra C. Uma alternativa que a gente poderia já eliminar de cara é o quê? O alceno com um carbono. Não tem como a gente fazer um alceno com um carbono, porque
um composto, um hidrocarboneto com um carbono, ele não tem como fazer ligação dupla nem tripla com outro carbono, né? Então, seria a alternativa que a gente já eliminaria de cara. As demais, seria possível. Tanto 3, como 2, como 4, como 5 carbonos. Nossa, professor, então se as outras são possíveis, por que raios d'água você fixou no 2 carbonos? Olha lá na questão. Para a obtenção de um álcool primário a partir da hidratação de alceno, é necessário que se tenha um alceno com apenas quantos átomos de carbono? Qual que é o primeiro alceno que a gente pode usar? A gente pode usar o primeiro alceno de 2 carbonos. Então, é essa a ideia. Então, galera, aqui a gente fecha a prova de 2022. Espero que vocês tenham entendido bastante as questões. Percebam alguns detalhes. As questões, elas trazem o quê? Elas trazem um texto contextualizando, nos mostrando o que ele quer, mostrando todo o processo, tá? Então, é bom a gente prestar atenção nesses textos, tá bom? Então, galera, vejo vocês na nossa próxima prova e até mais, ó. Beijos em vossos corações. Até!